Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender a fazer pão de mel. Você começa colocando 300 gramas de mel em uma vasilha grande. É bom que ela seja grande porque a gente vai misturar os ingredientes. A gente adiciona 430 ml de chá de erva doce com cravo. Esse chá que vai saborizar o pão de mel. Coloco aí também uma xícara e meia de açúcar mascavo, misturo bem esse açúcar para dissolver. Adiciono também 20 gramas de cacau em pó 100%. Mexo com fouet para dissolver bem esse chocolate e já seco para a adição da farinha de trigo, 440 gramas de farinha de trigo. Coloquei tudo de uma vez e aí eu começo a misturar do centro. E aí a farinha que for estiver em volta, ela vai caindo no centro, fica mais fácil da gente misturar esses ingredientes. Depois que a farinha cair tudinho no centro aí da vasilha, eu posso dar uma passada aí do fouet na lateral da vasilha para remover qualquer restinho de trigo que possa ter ficado. Feita a adição do trigo, eu passo aí para a adição da canela em pó. Estou usando aí 2,5 gramas de canela em pó. Misturo bem essa canela e passo para a adição de uma pitada de sal. O sal ele ajuda a realçar o sabor dos ingredientes, então é importante aqui. Coloco aí no final meia colher de sopa de bicarbonato de sódio. Misturo bem esses ingredientes e passo aí para uma forma. No caso, eu vou assar em uma única forma, não vou assar em forminhas, vou assar nessa forma retangular, porque eu vou cortar a minha massa, ela estiver pronta do tamanho que eu vou precisar, certo? Vou assar por aproximadamente 40 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus. E aí é importante ficar de olho para não passar do ponto, certo? Deixo aí assando, enquanto isso eu vou fazendo outras coisas e aqui a massa já está fria, pronto para a montagem. Mas antes eu preciso preparar as minhas casquinhas de chocolate. E para fazer isso eu usei a cobertura fracionada, que ela não precisa de temperagem. Eu preferi usar a cobertura porque a cidade é quente, onde eu moro. Então os doces que vão ser feitos para venda, face venda, ele precisa de uma estabilidade maior, então a cobertura fornece essa estabilidade maior. Derreti ela no micro-ondas de 30 em 30 segundos e vou usar essas forminhas aí de 3 partes da BWP Embalagens, certo? Depois que eu derreti o chocolate, eu coloquei o chocolate aí numa manga de confeiteiro. Isso aqui vai facilitar muito a distribuição de chocolate nas forminhas, certo? E evita sujeira também. Então, derreti o chocolate, coloquei na manga de confeiteiro e aí eu venho colocando aqui nas forminhas de acetato a quantidade necessária de chocolate. A quantidade necessária vem indicada nessas forminhas. Tem um risquinho que indica a quantidade mínima necessária para formar a casquinha desta forminha de 3 partes. Depois da adição de chocolate, eu coloco na forminha, em cima de cada cavidade aí, as plaquinhas aí, a parte de silicone dessa forminha. Coloquei todos os silicones, coloco a outra parte de acetato da forma, espalho bem o chocolate e levo para a geladeira para cristalizar. Enquanto isso, ela fica cristalizando, eu vou preparando as massas que eu vou usar na montagem dos nossos pães de mel. Aqui no caso, a forma retangular, eu vou cortar ela em pequenos retângulos, que eu vou usar para fazer mini pães de mel retângulos. E também vou cortar essa massa no formato circular.
diferenciar dessa massa é que ela não vai nem leite, nem ovos. Então, por esse motivo, ela vai ter uma durabilidade um pouquinho maior. Aí, eu tô abrindo cada retângulozinho que eu cortei da massa, eu divido em 2. E cada um desses pedacinhos vai me render um pão de mel. Porque o pão de mel mini, que eu faço aí usando essas forminhas de 3 partes, ele costuma ser um pouquinho mais baixinho. Então, eu uso uma parte de recheio e uma parte de massa para fazer os mini pães de mel. Aí eu tô fazendo o corte da massa em formato circular. Para isso eu tô usando uma forminha de pão de mel que eu tenho na confeitaria. Ela foi o meu molde aí para esses pães de mel redondinhos, certo? Depois que eu fizer o corte de todas esses pães de mel redondos, eu vou fazer o mesmo que eu fiz ali pro retangular, cortar no meio, dando origem aí a 2 disquinhos de massa, certo? No final eu mostro como que fica o interior de cada pão de mel para vocês entenderem como que fica essa montagem de pão de mel. Aqui as minhas forminhas já estão cristalizadas, então eu posso já partir para o preenchimento de cada casquinha com o recheio e a massa de pão de mel. Antes disso, não pode esquecer, hein? Bem quando eu comecei na confeitaria uma vez, eu recheei com uma película de silicone, foi um maior trabalhão para desfazer. Então, antes de rechear, verifica se não ficou nenhuma parte de silicone aí na sua forminha. Retira todos eles. E aí, então, depois de retirar todos eles, a gente passa para a etapa de recheamento. E aí eu estou usando 2 recheios, doce de leite e chocolate. E tem somente uma forma. Então é importante você identificar em que lado está um recheio e que recheio vai ficar do outro lado. Aí então eu identifiquei esse lado que eu estou preenchendo agora como doce de leite e o outro lado eu identifiquei como chocolate, só para eu ter uma noção quando eu for retirar os pães de mel da embalagem e embalar. Depois de preencher com o recheio, a gente coloca aí os disquinhos de massa. Percebam que o molde usado, ele encaixa certinho, tá? É um molde que eu fiz ali com a forminha de pão de mel mini, deu certinho. Aí recheei alguns com chocolate, só para vocês verem, né? A filmagem ficou cortada, mas só para vocês perceberem como que eu fiz aí a distribuição desses sabores na forminha. Depois que eu fiz essa etapa de adição de recheio e massa, passo aí para vedação do nosso pão de mel, fechar ele, todo o pezinho dele. E aí depois que a gente coloca esse brigadeiro, é importante a gente fazer o fechamento adequado para que o pão de mel não venha se deteriorar mais rápido ou aconteça algum problema. Aí eu coloco um pedaço de papel manteiga em cima para levar para a geladeira, vai ajudar a desenformar. E aqui tem alguns que eu fiz no formato retangular. Essa etapa aqui eu uso para identificar os pães de mel. Nesse caso aqui eu estou identificando aqueles de chocolate. Esses fios de chocolate branco. E tentei colocar aí a adição de alguns granulados, mas no final eu tirei aí o granulado dos outros pães de mel que eu fiz, porque o granulado não ficou muito legal, ele acabou ficando uma aparência meio estranha. E assim ficaram os meus pães de mel. Eu fiz 4 sabores. Além das casquinhas de chocolate meio amargo, eu fiz casquinhas brancas também. E o interior dos pães de mel ficaram assim. Eu fiz 4 sabores: coco com chocolate branco, doce de leite, leite em pó, creme de avelã e chocolate. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima, pessoal!